Era fim de tarde na Galileia. As águas do lago refletiam a luz dourada do sol poente, e o burburinho das multidões se espalhava pelos vales. A cada dia, os seguidores de Jesus cresciam em número, e os discípulos se viam cercados por pessoas famintas não apenas de pão, mas de esperança, de sentido, de respostas. E entre aquele grupo de homens simples, mas escolhidos pelo próprio Filho de Deus, havia um discípulo que se destacava de uma forma única. Seu nome era Filipe. Não era lembrado pela força de Pedro, nem pela intimidade profunda de João, mas por algo igualmente precioso, um coração inquieto, sempre em busca de compreensão. Filipe era aquele que fazia perguntas que muitos tinham medo de pronunciar. Um discípulo sincero, transparente, que não escondia suas dúvidas, mas as trazia diante do Mestre. E justamente por isso, sua história ecoa até hoje, como a voz de todos aqueles que ainda buscam respostas. Não era tão impulsivo quanto Pedro, nem tão íntimo como João, mas carregava algo que o tornava único. Era um homem de perguntas, um buscador, alguém que não se conformava em seguir sem compreender. Ele queria entender como tudo funcionava, questionava, refletia, e às vezes suas dúvidas se tornavam as dúvidas de todos nós. Certo dia, enquanto a multidão se aproximava, Jesus, com seu olhar atento e cheio de compaixão, fez a Filipe uma pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer? Naquele instante, Filipe ficou atônito, olhou ao redor, calculou rapidamente em sua mente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O custo seria altíssimo. Ele pensou como qualquer ser humano pensaria: nem com um salário de meses teríamos como comprar pão suficiente. Mas Jesus já sabia o que estava prestes a fazer. A multiplicação dos pães e peixes seria uma lição viva não apenas para aquela multidão, mas para Filipe também. Você já esteve no lugar de Filipe? Já se encontrou diante de situações em que a fé parecia pedir mais do que a lógica podia explicar? Já sentiu o peso de não entender os caminhos de Deus, mesmo enquanto seu coração desejava acreditar? Filipe representa todos nós nesses momentos. Quando a dúvida se mistura com o desejo de crer, quando as perguntas parecem maiores que as respostas, e quando tudo o que podemos fazer é olhar para Jesus em busca de clareza. Ele nos mostra que questionar não é sinal de fraqueza, mas parte da jornada que nos leva a uma fé mais profunda e verdadeira. Já se deparou com problemas tão grandes que sua lógica não conseguiu resolver? Talvez você também já tenha feito cálculos e concluído: é impossível. Filipe nos lembra que muitas vezes somos rápidos para medir os desafios, mas lentos para lembrar do Deus que está acima de todos eles. Outra cena poderosa aconteceu na última noite de Jesus com seus discípulos. Era a última ceia. O clima estava carregado, os corações inquietos. Jesus falava de coisas que os discípulos mal conseguiam compreender. Suas palavras traziam o peso da eternidade. Ele mencionava a despedida, falava sobre entrega, sobre uma cruz que se erguia no horizonte, e sobre o retorno ao Pai que o havia enviado. Para os discípulos, aquilo soava enigmático, quase doloroso demais para ouvir. Como assim o Mestre iria deixá-los? Como o Filho de Deus, que fazia milagres e falava com autoridade, poderia falar de morte e partida? Havia uma tensão no ar, o fim de uma caminhada estava se aproximando, mas ao mesmo tempo uma promessa maior começava a se revelar. Os discípulos não entendiam completamente, e então Filipe, com a sinceridade de sempre, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Que o pedido profundo, que anseio humano. Quem nunca desejou ver Deus de forma clara, sem sombras, sem mistérios? Filipe estava pedindo algo que representava a busca de toda a humanidade. E foi ali que Jesus revelou uma das respostas mais grandiosas da fé. Filipe, há tanto tempo estou com vocês, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Essas palavras de Jesus ecoaram como um trovão no coração dos discípulos. Não eram apenas frases bonitas ou metáforas espirituais, eram a revelação mais profunda já feita à humanidade. Naquele instante, Jesus não falava apenas como mestre ou profeta, mas como o filho que é um com o Pai. Ele estava dizendo: se vocês querem conhecer a face, o caráter, o amor e a essência de Deus, olhem para mim. Cada gesto de compaixão, cada palavra de graça, cada milagre realizado, era o próprio coração do Pai se revelando através do Filho. Para Filipe,
E para todos nós, essa verdade tinha o poder de transformar a forma como enxergamos o divino. Foi como se, naquele instante, todas as dúvidas, todas as perguntas difíceis, encontrassem sua raiz em uma única resposta. Jesus é a revelação perfeita do Pai. A vida de Filipe nos ensina algo essencial. A fé não é ausência de perguntas. A fé é continuar seguindo mesmo com perguntas que ainda não têm respostas. É confiar mesmo quando a lógica não fecha as contas. É descansar mesmo quando o milagre ainda não chegou. Depois da ressurreição de Cristo, Filipe não desapareceu na história. A tradição cristã diz que ele se tornou um missionário, levando o evangelho a terras distantes, enfrentando perseguições e até mesmo a morte, mas sem abrir mão da fé. O homem das perguntas difíceis encontrou em Jesus a resposta definitiva: vida eterna. Talvez você se identifique com Filipe. Talvez você seja alguém que também questiona, que busca, que pede sinais. E tudo bem, porque Jesus não rejeita quem pergunta. Ele acolhe, ele responde no seu tempo. Ele mostra que a fé não é sobre ter todas as respostas. Mas não se trata apenas de buscar respostas, e sim de caminhar ao lado de aquele que é a própria resposta. Não é sobre fórmulas ou soluções humanas, mas sobre andar em comunhão com o Mestre que conhece o fim desde o começo. Ele não apenas aponta o caminho, ele é o caminho, não apenas ensina a verdade. Ele é a verdade, não apenas oferece vida. Ele é a vida. Caminhar com Jesus é descobrir que todas as dúvidas encontram sentido em sua presença, e que até os silêncios do céu são cheios de propósito, quando estamos ao lado de aquele que é maior do que todas as perguntas. Hoje, o convite é para você. Não é apenas uma lembrança distante de uma história antiga, mas um chamado vivo, direto ao seu coração. Assim como Jesus olhou para Filipe e disse: siga, ele também olha para você hoje. Talvez você tenha dúvidas, talvez carregue perguntas sem resposta, talvez até se sinta pequeno demais para ser notado. Mas o mesmo Mestre que acolheu Filipe com suas incertezas é o que agora estende a mão a você. Ele não exige perfeição, não pede que você entenda tudo de imediato. Ele apenas convida: venha e veja. Uma jornada começa com um passo, e esse passo pode mudar toda a sua eternidade. Seja como Filipe. Não esconda suas dúvidas, mas entregue-as nas mãos de Jesus. Permita que Ele transforme suas perguntas em confiança e sua busca em certeza de que o Pai está presente. No fim, o que aprendemos com Filipe é simples e poderoso. As perguntas humanas encontram sentido na pessoa de Cristo. E assim, a vida de Filipe nos lembra que até mesmo as perguntas mais difíceis podem nos conduzir a uma fé mais profunda. Se esta história falou ao seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Que mais pessoas descubram que em Jesus encontramos não apenas respostas, mas a própria verdade.